Deus no controle sempre. A paz do Senhor, o povo de Deus. Irmão Ailton, eu quero dar continuidade. Hoje no capítulo de número 6 do livro dos Hebreus. Amém? Glórias a Deus. Dizer para vocês de que... Oi, minha filha. Deus te abençoe, viu? Dizer para vocês que esse vídeo depois vai lá pro canal do meu YouTube. Tá bom? Então vocês depois se inscrevam lá, participem, dê o joia, ative o sininho para receber outros vídeos e compartilhe com outras pessoas que necessitam da palavra de Deus. Embora isso para mim não seja importante não, o mais importante mesmo é que você escute e medite na palavra do Senhor. Então eu estou fazendo toda a leitura do livro dos Hebreus. Eu já disse antes em outros vídeos que eu fiz toda a leitura do livro do Atos dos Apóstolos. E agora é Hebreus. Simplesmente leitura. Depois eu faço um breve comentário a respeito desse assunto. E creio que o ponto mais polêmico aqui é do versículo de número 4 até o versículo de número 8. Até então, há um certo conflito de entendimento que é muito difícil essa parte. Mas mesmo assim, sendo eu ainda pouco conhecedor das Escrituras Sagradas, eu vou tentar dar uma explicação a respeito desse assunto para vocês. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Preste muita atenção na leitura da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus falará grandiosamente ao seu coração. Diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível, aqui entra o ponto polêmico, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do mundo futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério, porque a terra que se embebe a água da chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz ervas, proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e brolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que mostrastes para com o seu nome, enquanto servistes aos santos, e ainda serves, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e a paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, ele, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. O juramento para confirmação é:
para eles o fim de toda a contenda, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e tenhamos uma firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como segura e firme âncora da alma, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Oh glórias, aleluias, Deus. Vamos orar agora ao Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus fale grandiosamente ao seu coração. Deus querido e amado, Pai Santo, Deus de infinita graça e Deus de misericórdia, Senhor, neste exato momento, Deus, na tua santa e gloriosa presença, Deus, me apresento diante de ti, Deus, pedindo a tua santificação sobre a minha vida. E pedindo, Pai, que no santo nome de Jesus Cristo tu fale grandiosamente, Deus, ao meu coração, como também ao coração desses que me assistem ou que me ouvem, Senhor. Fala, Deus, no santo nome de Jesus Cristo, pois eu creio, Senhor, que a tua palavra, ela liberta, ela cura, ela salva e ela leva para os céus. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, fica conosco. Eu oro e te agradeço, meu Deus, no santo nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluias, Deus. Aleluias, Deus. Louvado seja o teu santo e glorioso nome. O escritor aos Hebreus, em quase todo o livro, ele nos exorta. Estou falando para nós agora no futuro, como para os judeus lá do passado, para quem ele escreveu. Ele nos exorta, sempre dizendo que nós não devemos voltar ao costume da lei judaica, porque é impossível que uma vez nós, aceitando a Cristo Jesus, o qual de uma vez por toda cumpriu com toda a lei, que nem eu e nem você éramos capazes de cumprir, que nós venhamos abandonar agora a nossa fé em Jesus Cristo e voltar às práticas da lei antiga, às práticas do judaísmo. Nós não somos capazes de cumprir com a lei moral de Deus. Nós não somos capazes de cumprir com a lei cerimonial de Deus. Nós não somos capazes de cumprir com a lei civil de Deus. Não somos capazes de cumprir. E como somente Jesus Cristo veio pela graça de Deus para cumprir com toda a lei, a qual se encontra viva em Cristo Jesus, lá nos altos céus, agora nós, que fomos completamente salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo, a cédula que nos acusava foi rasgada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte e o inferno perderam para o Filho de Deus também, para que Jesus se tornasse exemplo, dizendo que ele foi o primeiro, primogênito de Deus, a morrer e a ressuscitar para todo sempre, e que eu e você também morreremos um dia, mas ressuscitaremos santificado para a honra e glória de Deus, para sermos participantes do reino eterno de Deus e contemplarmos a face do nosso Criador. Então o escritor aos Hebreus, ele inicia sempre nos exortando, dizendo que não devamos mais voltar às práticas antigas, mas que agora nós temos uma nova aliança, que é o Filho de Deus, que veio para mim e veio para você. Veio para você.
Então ele fala de uma maturidade cristã, de uma maturidade espiritual que nós temos que alcançar definitivamente, onde nós, de uma vez por todas, entendamos que se tivermos Jesus Cristo no nosso coração, as coisas materiais, estou falando da religiosidade, as coisas materiais em si não tem tanta importância, mas a importância é, se o Filho de Deus entrou e fez morada no teu coração, habita dentro de ti, te transformou, tirou aquilo que era profano, tirou o pecado, tirou o mundanismo e de uma vez por toda pôs a sua santidade dentro de você, na sua vida e no teu coração. Na tua vida e no teu coração. Então é necessário que nós entendamos e sigamos para a maturidade espiritual. E ele inicia dizendo assim, no versículo de número 1 do capítulo 6, olha só: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando novamente o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus e da doutrina dos batismos. Começa a falar das coisas materiais e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos, das quais os judeus fariseus acreditavam, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus assim o permitir. Se Deus assim o permitir. É isso que ele inicia dizendo para mim e para você. Então, o que é necessário para a salvação? O que é necessário para a salvação? As obras simplesmente são necessárias? Não, mas principalmente a fé em Deus. Tem que andar em comunhão as duas coisas, as obras e a fé, para que as duas nos ajude a compreender o reino de Deus, nos ajude a compartilhar com outra pessoa o reino de Deus. E aí, ele fala do versículo 4 a 8, ele fala do perigo da queda. Do perigo da queda. E aqui entra a complicação maior do livro dos Hebreus, quando ele diz assim, do 4 a 8, quer ver? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo futuro recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quando a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Polêmico isso aqui. Muito polêmico, viu? Porque nós entendemos que uma vez salvo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a salvação para você e eu Deus, Jesus Cristo simplesmente pode me salvar. Ele tem Cristo, se de Cristo, não mais eu me perder, não mais preço, diz que é impossível, vai dizer é impossível. Ou se já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, aí diz assim: e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo futuro e recaíram. Aí ele diz assim: sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus, sejam renovados para o arrependimento. Então está dizendo que se eu cair, por mais que eu me arrependa, eu não terei mais a salvação. É uma difícil interpretação, mas nós podemos ver isso aqui, sabe aonde? Lá no capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao 31. Deixa eu pegar para vocês aqui, capítulo 10, do versículo 26 ao 31, para nós entendermos isso aqui. Diz assim, ó, 10, versículo
26 ao 31, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha só o que diz. Se nós conhecemos a Deus, se nós confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo, somos conhecedores da palavra, sabemos que somente em Jesus nós temos a salvação e nós abandonamos isso. Nós, depois de todo esse conhecimento, nós pisamos no Filho de Deus, nós pisamos na palavra de Deus, nós negamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós fazemos tudo isso voluntariamente. Nós temos raiva de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, do que é a palavra de Deus. Nós pisamos em tudo isso voluntariamente. Aí sim, então não há mais perdão para mim e não há mais perdão para você se isso praticarmos. Deixa eu dar continuidade, versículo 27 do capítulo 10. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, pela palavra de duas ou três testemunhas, morrem sem nenhuma misericórdia. Porque a lei dizia isso, que por 2 ou 3 testemunhas, a lei tinha a obrigatoriedade de matar, de excluir do meio do povo de Deus. E isso se aplica a você e se aplica a mim. Se nós temos a Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, o reino eterno, e nós pisamos em cima disso aqui, abrimos mão e dizemos voluntariamente que não temos nada com Deus e blasfemamos do Espírito Santo de Deus, então, com a mais absoluta certeza, olha, nós entramos nessa história aqui de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4. O que acontece? Nós reprovamos a participação de Deus nas nossas vidas. E o 29. De quanto maior castigo pensais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizeram afronta ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, para finalizar essa interpretação: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se você recaiu novamente, se você abriu mão da palavra de Deus, do Filho de Deus, tendo conhecimento, você agora nega, você agora se torna um apostata, você pisa na palavra de Deus, você pisa no reino dos céus, e você diz que não quer isso aqui para você, então é impossível você ser renovado novamente pelo Filho de Deus. É impossível. É impossível. Versículo 7 do capítulo 6, dando continuidade, diz assim: porque a terra que embebe a água da chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva, proveitosa para aqueles que por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e brolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Refere-se a duas pessoas, uma que simplesmente recebe a bênção de Deus e cultiva no seu coração, e aquela que reprova a palavra de Deus, reprova a bênção de Deus. Então diz o Senhor que o seu fim é ser reprovado e ser queimado. Perto está da maldição. Aí ele diz: mas vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Oh, glórias a Deus. Depois ele vai falar da promessa feita em Abraão. Abraão guardou a palavra de Deus, a promessa de Deus, e ele alcançou essa promessa.
Ele alcançou essa promessa. E a palavra hoje que é lhe dada é com este intuito de você guardar o Filho de Deus no seu coração, deixar que Ele santifique a tua vida, deixar que você seja transformada de uma vez por toda pela bênção dos céus. E aí, com a mais absoluta certeza, naquele santo e glorioso dia, eu e você iremos contemplar a face do nosso Criador como nosso Pai, e lá será a nossa morada eterna. E teremos vida, e vida com abundância, na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, do versículo 9 ao 15, vai falar da fidelidade em Deus, da qual nós temos que ter, né? Do versículo 16 ao 20, vai falar de um juramento. Diz assim, olha, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e quando eles juram por alguém superior a eles, se havia contenda, quando eu juro, eu digo, olha, se eu juro por alguém superior a mim, se havia contenda nesse negócio, acaba-se essa contenda, acaba essa discussão. Mas Deus não, quando Ele fez o juramento a Abraão, para prosperar a Abraão e abençoar a vida de Abraão, Ele jurou por Ele mesmo, porque não havia ninguém superior a Deus por quem Ele pudesse jurar. Então Ele jurou por Ele mesmo, e Ele não se faz mentiroso, Ele não é imutável. Deus, Ele não diz uma coisa hoje para descumprir amanhã. Deus não te promete algo agora para depois não te dar. Deus simplesmente faz uma aliança contigo, Ele te promete e tudo Ele cumpre. E tudo Ele cumpre. Então, Ele diz assim, a partir do versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, Jesus entrou por nós. Aquele abismo que havia entre o santo e o profano, entre os céus e a terra, entre o reino celeste e o inferno, tudo aquilo que nos separava de Deus, Jesus agora fez a ponte. Ele é a ponte. Ele é a ponte. E tudo aquilo que nos condenava, tudo aquilo que nos afastou do jardim do Éden, tudo aquilo que nos afastou da presença de Deus, tudo aquilo que tentou tirar a nossa santidade, a essência de Deus que estava dentro de nós, outra vez o Senhor diz que o dia é hoje, para que você se reconcilie, volte ao conhecimento de Deus, à palavra de Deus, e guarde no seu coração. Para isso Ele deu Jesus Cristo, para perdoar todas as tuas transgressões, tudo aquilo que é pecado, que é profano na presença de Deus. Ele mesmo aponta para Deus na cruz do Calvário, e Ele ali anulou tudo aquilo que nos condenava, e ali Ele morreu e ressuscitou, venceu a morte e o inferno, para dizer para mim e para você que eu e você hoje somos herdeiros do reino de Deus. Também diz que Ele veio da ordem de Melquisedeque, e não da ordem dos levitas ou dos sacerdotes, ou seja, antes que Jesus precisasse de ajuda, assim como eles eram ajudados, é o próprio Deus que nos ajuda. É o próprio Deus que nos ajuda. Amém? Glórias a Deus. Então, esta é a explicação do capítulo 6 de Hebreus. Logo, logo eu farei outro vídeo no capítulo 7, até concluirmos Hebreus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração e pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, Deus de infinita graça, Deus de misericórdia, Senhor, neste momento, Deus, eu sou grato a Ti, Senhor, pela a palavra, Senhor, por esta leitura maravilhosa. Crendo, Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus já falou grandiosamente aos corações dessas pessoas que me assistem. Então, Deus, no santo nome de Jesus Cristo, trabalha, Senhor, porque esta missão é Tua, Espírito Santo de Deus, de fazer um mover espiritual, trazer o entendimento, Senhor, trazer, Senhor, novamente a pessoa à casa do Pai, de fazer a reconciliação, Senhor. Este trabalho é Teu, Senhor. A mim, Deus, cabe levar a palavra. Estou eu debaixo de uma ordenança do Filho de Deus, quando Ele ordenou aos seus, dizendo: ide, pregai o Evangelho a todo o povo, nação e língua. Todo aquele que crê,
todo aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado, é o que diz a palavra de Deus. Então aqui estou, meu Deus, levando a tua palavra, compartilhando com meu semelhante, Senhor, aquilo que tu me deu gratuitamente. Deus, fala grandiosamente aos corações, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pela minha vida, Senhor, eu me apresento diante de ti, Deus, pela minha casa, pelo meu lar, pela minha esposa, Deus, pelos meus 6 filhos, Deus, que eu tenho consagrado a Ti continuamente, Senhor, diuturnamente, Deus, pedindo que a Tua mão de glória e poder, Senhor, esteja sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, Senhor, nos abençoando, nos guardando, Senhor, nos livrando de todo mal, prosperando as nossas vidas, Deus, espiritualmente, prosperando na paz, na saúde, no amor e no financeiro. Deus, sê com cada um de nós, Senhor. Deus, no santo nome de Jesus Cristo, com a minha mãe também, com meus irmãos e irmãs, com a minha parentela, Senhor. Olha para todos, Senhor, com o teu olhar de amor, de graça e misericórdia, Senhor, e fica conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas, Senhor, que neste momento, Deus, necessitam de uma oração, Senhor, contempla o coração, a mente, Senhor, vê a causa, Senhor, Deus, e no santo nome de Jesus Cristo, entra com providência, Deus, pois eu estou apresentando a causa de cada um agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela minha congregação, Deus, pelo o meu pastor, Senhor, por todos os congregados ali, Deus, no santo nome de Jesus Cristo. Olha para todos, Senhor, que a tua mão de glória e poder esteja sobre todos, Senhor, e que as tuas providências, Senhor, estejam sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda, abençoa, protege, livra de todo mal, Senhor, e nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, Senhor, longínqua, Senhor, para que possamos alcançar definitivamente, Senhor, e não abrirmos mão de jeito nenhum da fé, Senhor, da graça e da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor, nos guarda e fica conosco. Pai, no santo nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, para que não venhamos, Deus, abrir mão da fé, assim como fez, Senhor, o rei Manassés, Senhor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, Senhor, que ele abriu mão da fé, ele se apostatou da fé, meu Deus, sendo ele conhecedor de Deus, antes virou um feiticeiro, Senhor, antes queimou os seus filhos, Senhor, Deus, em oferendas, abriu mão da fé, apostatou-se da fé, Senhor. Então, meu Deus, que seja entendido agora do que Hebreus fala do capítulo 6, do versículo 4 ao 8, que somente aqueles que apostatam, que não querem mais nada com Cristo, mais nada com a palavra de Deus, esses não serão renovados. Mas a nós, Senhor, que te buscamos todos os dias, que a tua graça e a tua misericórdia seja estendida, Senhor, sobre nós para todo sempre, nos abençoando, nos guardando, Senhor, nos livrando de todo mal, que a tua graça, a tua unção esteja sobre nós. É assim que eu oro, meu Deus, e te agradeço, no santo nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia, aleluia, Deus. Até a próxima, povo santo.